Dia dos Pais está chegando e a gente veio preparar junto com vocês uma receita que eu acho que é uma ótima ideia para o almoço de domingo com os pais. A gente vai fazer junto uma cheesecake, mas não é qualquer cheesecake. A gente vai fazer uma cheesecake de Ferrero Rocher. Eu vou mostrar nessa cheesecake também algumas variações que você pode fazer se você quiser fazer uma cheesecake de frutas, mas a gente vai fazer aqui uma bem chocolatuda para esse domingo. A gente vai precisar somente do liquidificador para fazer essa receita. Ela é uma receita bem simples que você pode fazer para o almoço do domingo e você também pode fazer para revender, que é um dos grandes focos aqui desse nosso canal de interação, né? Que você possa fazer sobremesas para sua família, para você, mas principalmente que você possa abrir a sua mente e pensar nisso também como sempre uma renda extra. Eu vendo muito cheesecake. No Natal, principalmente, é o nosso pico de venda de cheesecake. A gente vende muito de frutas vermelhas, que eu acho que é um apelo muito importante para a data, né? O Natal, ele pede isso. Então, eu tenho certeza que você consegue adaptar e lucrar dinheiro com essa receita também. A gente tem aqui o liquidificador. Eu vou colocar aqui biscoito, tá? Eu tenho biscoito Maria. Você pode fazer também com biscoito de maisena. Como essa cheesecake vai ser uma cheesecake de chocolate, eu peguei o biscoito de chocolate. Quando eu faço cheesecake de frutas vermelhas, eu pego o biscoito, a bolacha Maria normal. A gente vai triturar aqui o biscoito, mas você pode usar também o processador de alimentos. Se você não tem liquidificador nem processador de alimentos, dá pra fazer isso aqui manualmente também. O que tu faz? Você pega um saquinho desses de supermercado, esses um pouquinho mais resistente, que vai verduras, e coloca o biscoito, a bolacha lá dentro, né, que a gente fala bolacha. Coloca a bolacha lá dentro e bate com aqueles rolos de macarrão, de pão. Pode fazer isso que ele vai triturar. A ideia aqui é que a gente triture e faça uma farofinha, né, semelhante a uma areia. Como eu vou fazer no liquidificador, eu vou fazer aos pouquinhos. Então eu botei um pouco, vou bater e vou ir adicionando aqui nesse bowl e depois eu vou colocar manteiga derretida aqui, tá bom? Biscoito triturado, eu tenho aqui 200 gramas de biscoito, tá todo como se fosse uma areia, todo ele triturado, e agora eu vou adicionar manteiga derretida nesse biscoito. E a gente vai colocar isso aqui numa assadeira e vai assar por alguns minutinhos, né? A gente quer aquela base crocante de biscoito, que é tão famoso na cheesecake. E nada mais é que biscoito com manteiga. Então eu tenho aqui a manteiga derretida. Derreti ela no micro-ondas. Vou misturar, deixar tudo incorporado. Ela fica úmida, mas não fica extremamente molhada, tá? Se você seguir essas quantidades que tá aqui na receita, vai ficar exatamente com essa característica aqui. Então agora ela tá uma areia molhada. E a gente vai colocar na forma. Essa forma aqui é uma forma de fundo removível. Isso vai facilitar demais na hora de desenformar o cheesecake. Se ela não fosse fundo removível, eu não conseguiria desenformar. Se você vai comer em casa, a sobremesa você consegue, né, depois cortar. Fica um pouquinho difícil, mas você consegue fazer isso. Mas o ideal é a forma de fundo removível. Tem algumas que vendem no supermercado que ela é o fundo removível e a lateral também, que ela tem um fecho aqui. Essas pode ser também sem problemas, tá? Eu não tenho porque no dia a dia essas aqui são as que eu utilizo pra tudo nos bolos. Então eu vou colocar essa farofa aqui. E eu vou apertar com a colher. Eu vou apertar porque eu quero que ela fique bem compacta. Eu quero uma base que ela não esfarele na hora da gente retirar da forma, tá? Então fazendo isso e também assando vai garantir que ela não se desmanche quando a gente for desenformar. Vou apertar bem, pode apertar com a mão se você quiser também.
E eu vou levar isso aqui para assar por 10 minutos no forno. Meu forno já tá aquecido a 180 graus. Eu vou assar ele por 10 minutinhos, tá? E aí, enquanto ele assa, a gente vai fazer a base da nossa cheesecake. Ó, tá bem compacto, assar 10 minutos. A base da nossa torta tá assando e a gente vai fazer agora a torta em si. O que eu tenho aqui? Eu tenho ovos. Já lavei o liquidificador, né? Tirei os farelos ali da nossa bolacha e vou para a parte 2. Ovos, creme de leite de caixinha. Tenho também cream cheese, que é a base, né? O ingrediente principal do nosso cheesecake. Esse aqui é um cream cheese que a gente compra no supermercado mesmo, né? Não se preocupe com as quantidades, a gente vai colocar a descrição. Eu tenho aqui açúcar e eu também tenho um pouco de farinha, tá? Não vai gelatina no meu cheesecake. São só esses ingredientes. E agora eu vou bater no liquidificador, mas eu não vou bater muito. Eu vou apenas bater o suficiente para incorporar todos os ingredientes, né? Aqui a gente tem ovos. E aí, se eu ficar batendo muito tempo, eles vão aerar e vai acabar tendo muita bolha no meu cheesecake. E eu gosto daquele cheesecake mais homogêneo, aquela camada bem generosa, sem tantos furinhos, como se fosse um pudim, tá? Então, para isso, a gente evita bater muito. Tá prontinho a base do nosso cheesecake. Existem muitas versões de cheesecake por aí, né? Tem algumas versões que são feitas de forma que não é assado. Esse nosso é assado. E tem algumas que são como se fosse um sorvete, que é uma outra técnica, é outra forma de fazer. Mas eu prefiro cheesecake assado. Eu acho que cheesecake é assado. Então eu sempre faço essa versão quando eu vou vender, né? Como eu comentei no Natal. No Natal passado a gente teve uma versão diet. Então aqui, percebam que eu coloquei açúcar. Se você quiser fazer com adoçante culinário ou também com xilitol, eritritol, que são dois tipos de adoçantes que são os meus preferidos, né? Eles não deixam aquele sabor residual de adoçante, né? Esse adoçante que tem no supermercado, como por exemplo o Tal Qual, ele fica um sabor residual e você precisa testar ali a quantidade que você vai utilizar, porque senão ele traz um amargor no final da receita. Eu prefiro usar xilitol. O xilitol a gente usa um pouquinho menos da quantidade, de repente, da receita. Então, por exemplo, se vai 100 gramas de açúcar, eu colocaria 80, porque ele adoça bastante. A maioria das receitas fala que a quantidade de xilitol é a mesma de açúcar, mas eu, por preferência, sempre coloco um pouquinho menos, porque eu acho ele mais doce que o açúcar. Então, no Natal, a gente fez, inclusive, a receita da geleia, a gente sempre fez com xilitol. E aí a gente tinha uma opção diet no nosso cardápio, né? Se é o seu caso, se seu pai, sua mãe, alguém da sua família tem restrição com açúcar, você pode fazer essa versão sem açúcar. Assim que a nossa base de biscoito assar e sair do forno, a gente já vai colocar essa mistura aqui na forma. Vamos assar por mais um período e eu vou mostrar pra vocês quando que o cheesecake tá pronto, porque eu demorei muito tempo até aprender um macetezinho ali, então às vezes o meu cheesecake ficava overcooked, né? Ele cozinhava demais, ou ele cozinhava de menos, ele ficava uma delícia, mas às vezes ele se desmanchava um pouco. Então eu aprendi ali a descobrir o ponto só no olho e eu vou ensinar pra vocês também. Nossa base de biscoito acabou de sair do forno, ficou 10 minutinhos, 180 graus. E agora eu vou virar essa mistura que a gente colocou aqui dentro dele. Ele fica um cheesecake bem alto. Você pode fazer menos quantidade se você quiser, pode fazer metade da receita, ele vai ficar um cheesecake mais baixinho. Mas aí tudo varia de como você gosta, né? Eu gosto daquele cheesecake bem grande, que fica uma fatia bem generosa pra gente servir de sobremesa. Ele vai assar agora, vai variar muito de forno para forno, né? O meu forno, como vocês sabem, é um forno especial de confeitaria. Ele tem aquela convecção, que é aquele ventiladorzinho no fundo que distribui melhor o calor. Ele é um forno elétrico. No forno a gás ele vai demorar mais tempo. Mas como que você vai saber que tá pronto o seu cheesecake? Eu vou deixar ele assar por um tempo médio, vou deixar mais ou menos uns 15 minutos e vou olhar. Quando eu for
fazer isso aqui no cheesecake, só o centro dele pode mexer, o resto não. Uma pequena circunferência aqui no centro que pode ter essa malemolência, né? Então, quando você achar que tá cozido, ele vai estar um pouquinho dourado aqui nos cantinhos. Você só faz isso aqui e somente esse pequeno centro aqui que pode mexer. Então ele tá pronto e você pode retirar. A gente vai assar, mas igual eu vou mostrar pra vocês isso na prática, né, como é que funciona. Enquanto a nossa cheesecake tá assando no forno, a gente vai fazer a cobertura, né, dessa nossa torta. A gente vai fazer uma cheesecake de Ferrero Rocher, então eu vou trazer uma ganache de chocolate meio amargo com Nutella para colocar por cima e uma nuts. Aqui eu escolhi amêndoas laminadas. Eu tostei ela na frigideira um pouquinho e vou utilizar ela. Uma que eu acho que ia combinar muito também são avelãs. Então o que eu faria? Eu pegaria a avelã, colocaria numa forma, deixaria uns minutos no forno para ela dar uma tostada. Aquela casquinha ela vai acabar soltando, né, com esse processo. Eu iria picar ela, não muito grande, não muito pequena, e ia utilizar junto, misturado nessa ganache para trazer essa crocância que eu acho que vai ficar incrível também. Aqui eu tenho chocolate meio amargo. Vou colocar um pouco de Nutella. Lembrando que, se você quiser fazer uma cheesecake de frutas vermelhas, uma cheesecake de morango, ao invés dessa parte chocolatuda aqui, você faz uma geleia, né? A nossa cheesecake do Natal é assim. Ela é coberta com uma geleia e a fruta in natura também para trazer mais frescura. Aqui eu vou usar a Nutella. Eu já tinha um chocolate aqui, eu tô usando um chocolate meio amargo, né? Um chocolate em gotas da Cical. Eu prefiro meio amargo porque eu acho que a Nutella já é muito doce. Se você for usar o chocolate ao leite, eu acho que vai ficar um pouco doce demais. E vou usar o creme de leite também. Já vou misturar aqui direto pra gente não perder tempo. Vou colocar no micro-ondas 1 minuto, vou mexer. Quando ele dissolver completamente, né, todo o chocolate, tá pronta a nossa ganache. E eu vou incorporar aqui a nossa oleaginosa, que é a nossa amêndoa. E tá pronta, eu vou deixar esperando. Quando a nossa cheesecake terminar de assar, a gente vai colocar por cima. Nossa cheesecake saiu do forno, tá bem quente, né? Então ela deu uma douradinha aqui. E o centro dela, ele tá, como eu falei pra vocês, nessa circunferência aqui do centro, ele tá mais molinho. Então quando eu balanço aqui, só esse centro aqui que se movimenta mais. Então a minha cheesecake tá pronta. Eu vou deixar ela descansar um pouquinho, né? Não vou colocar na geladeira ainda, eu vou deixar sair um pouco desse calor e depois a gente vai vir com a cobertura por cima. Aqui eu fiz a ganache, né? Eu deixei ela nessa consistência por enquanto. Ela vai se refrigerar, então ela vai ficar mais firme. Quando você for fazer a ganache, você pode colocar mais creme de leite, se você quiser ela um pouquinho mais líquida. Você pode colocar menos creme de leite, se você quiser ela um pouco mais firme. Vai variar muito do gosto, tá? Eu prefiro assim, que ela fica um pouco mais cremosa, mas ela ainda vai ficar mais consistente na geladeira. Eu vou deixar ela esfriar completamente. Vou colocar a nossa cobertura e vou levar à geladeira. E aí eu vou deixar algumas horas na geladeira para que ela fique bem gelada, para que a gente possa desenformar, né? Ela é uma torta muito delicada, então imagina um pudim que você desenformar quente e desenformar ele não muito gelado, ele vai acabar estragando. Então a gente precisa dela bem geladinha para desenformar e aí vocês vão ver toda a beleza dessa torta. Agora a gente vai adicionar a cobertura no nosso cheesecake. Aqui eu tenho uma ganache que eu fiz com chocolate meio amargo, Nutella e creme de leite. E eu ainda vou adicionar aqui as nossas amêndoas laminadas. Eu acabei fazendo uma ganache num ponto que eu considero ideal. Então a gente só vai colocar aqui em cima. E a quantidade, gente, vai variar muito do que você quer. Eu acho que a estrela do cheesecake é a massa e a cobertura. Mas eu não gosto de uma cobertura muito excessiva. Então você vai se adaptando aí ao gosto e os feedbacks que você vai recebendo. E é muito importante também que você faça essa receita e teste. Todas as receitas que a gente faz, principalmente quando a gente vai revender produtos, a gente faz antes e prova. Porque às vezes
um bolo, ele é muito gostoso, somente ele, mas às vezes não combina com determinados recheios, algumas coisas. Então a gente sempre faz o produto todo para provar, né, para ter aquela experiência do cliente, como ele vai receber e como que ele vai provar. Às vezes as coisas separadas são ótimas, quando mistura tudo não fica tão gostoso assim. Então minha recomendação é sempre que você teste. Eu vou colocar aqui uma quantidade que eu considero adequada, que não é muito grande, mas perceba que a nossa massa já encheu completamente, né, a nossa forma. Então uma cheesecake bem alta. Se quiser uma receita, uma cheesecake menor, faça a metade dessa receita, vá testando. Essa forma aqui tem 20 centímetros. Então eu vou adicionar amêndoas. Posso já misturar na ganache, sem nenhum problema, posso colocar por cima. E depois, eu ainda vou agora levar ao refrigerador, vou deixar mais um tempo ele gelando, até ficar totalmente firme. E depois o que eu vou fazer? Eu vou imaginar as fatias, aqui geralmente dá umas 8 fatias, né? A gente corta e faz a cruz e aí depois ainda corta. Então ele serve muito bem 8 pessoas. Então eu vou imaginar cada fatia e em cima de cada fatia eu vou colocar um Ferrero Rocher. Então eu vou levar para a geladeira. Só vou colocar um pouquinho mais de ganache, que eu quero cobrir um pouco essas castanhas, essas amêndoas, né? Eu podia ter misturado na ganache, né? Acabei esquecendo. Então eu vou fazer isso aqui agora. E ele vai gelar. Eu vou deixar ele gelando por mais ou menos umas 4 horas, tá? Depende muito da potência da sua geladeira. Minha geladeira ela não tá tão cheia, então eu acho que vai ficar um tempo bem adequado. Ela vai gelar, depois a gente vai desenformar junto e claro que a gente vai provar. Nosso cheesecake tá prontinho. Vou colocar ele aqui. Na verdade ele tá quase prontinho porque ainda falta o Ferrero Rocher. Lembra pra vocês que eu falei que eu ia imaginar 8 fatias, né? Então eu vou mais ou menos aqui marcar o que eu cortaria. Eu cortaria fatias bem generosas. Ele vai servir até mais se você quiser, tá? Porque como ele é alto, ele rende bastante. Mas eu vou imaginar aqui 8. Vou colocar um Ferrero Rocher em cada uma dessas fatias. E tá pronto o nosso cheesecake. Vou cortar ele pra gente comer. E eu vou cortar ele com uma faca bem grande. Como eu não quero que a fatia saia bem bonita, eu vou aquecer essa faca, tá? Isso é uma técnica que a gente usa para fazer fatias para bolo de vitrine. E aí, com a faca quente, a fatia ela sai um pouquinho mais bonita. Vou cortar ele aqui. A gente vai provar. Isso aqui você consegue vender num delivery também por fatia, né? Ele fica incrível, a fatia fica muito bonita. Lembra que eu falei da ganache? Se você quiser uma ganache mais firme, coloca um pouco menos de creme de leite ou mais chocolate, né? Porque assim ela vai ficar mais cremosa. Claro que ele vai gelar um pouquinho mais, mas a intenção dessa aqui é ficar cremosa. Se você quer ela mais firme, menos creme de leite. Agora eu vou fazer o sacrifício. Perceba que ela não fica aerada, a gente não bateu muito. O recheio fica bem firme. Esse gostinho de queijo com chocolate, né, com doce de chocolate, combina muito. E aí tem mais essa amêndoa que dá uma característica, dá uma crocância. Então fica muito gostoso, é uma ótima sobremesa para fazer pro Dia dos Pais, para revender. Então faça que você vai adorar.